ansiedade, crise de pânico. Hoje eu estou recebendo a nossa psicóloga, a doutora Graciela Coelho, né, para a gente explicar um pouquinho aqui para você que está aí em casa sobre como é que isso acontece, entendeu? Então, você que está aí, que é mãe, que é pai, né, que está aí sofrendo também com seus filhos, manda uma pergunta para cá, manda pergunta para a doutora Graciela para ela tentar, né, ajudar você que está aí passando por essa situação com seus filhos, tá bom? Doutora Graciela, tudo bom? Seja bem-vinda. Bom dia. Toda maravilhosa. Me diga uma coisa, como é que a ansiedade, ela afeta, né, as crianças e os adolescentes? Bom dia, Marília. Bom dia, pessoal de casa. Obrigada novamente por estar aqui com vocês e poder estar compartilhando alguns conhecimentos, né, acerca desse tema tão importante. Enfim, a ansiedade, quando ela é patológica, ela traz um mal-estar muito grande para crianças e para adolescentes, assim como adultos também, independente das pessoas e das faixas etárias, né? Mas, enfim, a ansiedade, ela é um problema quando ela traz prejuízos. Pensando em crianças e adolescentes, no caso, quando eles deixam de fazer algumas coisas que antes lhe dava prazer, ou, por exemplo, quando a criança começa a apresentar resistência em ir para a escola ou praticar outras atividades que antes faziam parte da sua rotina e que ela realizava de maneira espontânea e prazerosa. A ansiedade, ela pode vir a desenvolver a crise da síndrome do pânico, né? Sim. Como é que é desenvolvido em crianças? Uma das situações, assim, bem comuns, pensando em infância, é a partir do transtorno da ansiedade de separação. Então, começa geralmente quando a criança vai para a escola, nos primeiros momentos de separação da criança com as figuras de referência, os seus cuidadores, né? Então, quando a mãe deixa na creche, na escolinha, quando não há um apego seguro, quando esse processo não ocorre com tranquilidade, é comum que a criança comece a apresentar sintomas de ansiedade. Lembrando que todos nós temos ansiedade e que existe a ansiedade que é normal, que nos prepara, nos protege, inclusive, né, para alguma situação de perigo, porque nos mantém num estado de alerta, de atenção. Mas quando a ansiedade toma uma proporção, quando esse medo toma uma proporção exacerbada, isso começa a se transformar em problemas, né? Podendo vir a desencadear num transtorno de ansiedade. Então, na criança, algumas vezes, pode ser a partir desse transtorno de separação. E na adolescência, vale salientar que é bem comum também que o adolescente comece a apresentar ataques de pânico em situações relacionadas ao transtorno de ansiedade social. Porque a ansiedade social tem a ver com o desempenho, então com a autocrítica, com a autocobrança do adolescente, com a necessidade dele se encaixar naquele grupo, pode ser que comece a apresentar ataques de pânico. E a partir da frequência, tanto em crianças quanto em adolescentes, os ataques de pânico podem vir a configurar transtorno ou síndrome de pânico. Outro fator importante a ser considerado é a questão hereditária. Então, é importante também que os pais, que os familiares deem uma avaliada se eles também não têm comportamentos e até mesmo um transtorno de ansiedade. Porque às vezes os pais também têm, né? E aí, às vezes, acaba passando até para os filhos. Mas olha, vamos colocar logo a pergunta aqui de alguém que está querendo, né, tirar dúvidas. Coloca aí. Meu filho não quer ir mais à escola e diz que não tem amigos. Devo me preocupar? Tem gente... Eu ouvi uma vez de um adolescente, né, que eu perguntei assim, você tem muitos amigos na escola? Ele falou que não tinha nenhum amigo. Não tenho amigo, não faço amizade, sei lá. Enfim. Sim. Isso aí, o que é que pode ser? A gente pode se preocupar com isso? Sim. Criança, adolescente que fala que não tem amigos. Será que é porque eles não se entrosam? Eles são mais na deles, são mais tímidos? Por que será? Então, com certeza, no mínimo, é uma situação que necessita de atenção, de cuidado, né, dos familiares para essa criança. Então, o não querer ir para a escola pode ser
causado por vários motivos. A criança pode estar sofrendo bullying, né? A criança pode sim estar com medo de sofrer ataques de pânico. Tem que investigar, cada caso é um caso. Se ela já sofreu, já teve algum ataque, alguma crise de pânico, pode ser um comportamento evitativo dela não querer ir para a escola por conta do medo de ter medo, no medo de passar mal, de ter outro ataque de pânico. Então é necessário uma avaliação, cada caso é um caso. Porém, nesse caso que essa mãe está fazendo a pergunta, a situação pode ser muito abrangente, pode ser uma situação de bullying, né? A questão, quando a gente pensa da dificuldade na interação social, nessa questão de estabelecer relações, a gente também precisa descartar uma situação, talvez, do transtorno do espectro autista, que é uma característica comum também, a dificuldade em socializar, fazer e manter amigos. Então, há uma série de situações, de sintomas que precisam ser considerados e avaliados para que a gente consiga chegar a um diagnóstico mais preciso e estar ajudando essa criança. Mas fica, sim, um sinal de alerta para essa mãe, para que seja avaliada, investigada melhor essa situação para ajudar o seu filho. Como que os pais eles podem identificar os sintomas, né? Então, são vários sintomas. E os sintomas na infância e na adolescência, eles são parecidos com os sintomas também na vida adulta. Vale a pena lembrar que o índice do transtorno de pânico, ele vem aumentando na infância e adolescência por conta dos aspectos da nossa contemporaneidade. Então, cada vez menos as crianças estão indo para os parques, estão brincando ao ar livre. Cada vez é menor o tempo que as crianças passam também brincando com as brincadeiras que a gente chama do nosso tempo, né, Marília? Brincadeiras em que a gente usava a criatividade, que a gente criava com os brinquedos. Então, agora, cada vez mais, eles estão usando as novas tecnologias, as telas, estão ficando mais isolados no seu quarto. Então, é importante que a gente avalie esse contexto contemporâneo e veja que é importante que a gente resgate hábitos saudáveis para as nossas crianças. Você falou de telas agora, gente. Eu estava assistindo uma vez um médico falando sobre telas. E ele falou, deu um baile, né? Deu um baile nos pais. Vocês pais que deixam as crianças com telas, tirem as telas dessas crianças, né? É como se estivesse deixando ali a criança, sabe? E deixa a criança lá com tela, enfim, não estivesse ligando para a criança. E isso não era bom, que prejudicava. Vá brincar com seus filhos, vá fazer alguma coisa com seus filhos. Não deixe só com as babás, não deixe só em telas, né? Sejam mais pais, mães, enfim, mais presentes. Olha, deu um baile tão grande, né? Tão grande. E eu fiquei assim, nossa, ele deu um baile tão grande, gente, que eu disse, meu Deus, será que eu tô brincando pouco com meu filho? Eu acho que eu vou brincar mais. Sim. Né? Então, assim, deu um choque, assim, a gente que é pai, que é mãe, né? Que tem uma vida corrida. Às vezes você faz uma coisa, faz outra. E tem as coisas em casa. E tem tanta coisa. Tem hora que você tá tão cansado que você quer só descansar, né? Enfim, mas aí ele falou muita coisa que é a realidade, né? É a realidade, né? Criança muito em tela, muito tempo, prejudica muito, gente. Vocês não têm noção quantas crianças estão desenvolvendo o autismo por conta das telas. Porque desde criancinha, se você começa a dar telas para criança, tipo celular, essas coisas, com até 2 anos, você não pode nem dar nem celular, nem tela para criança. Tem isso também, né? E tem idades, né, doutora? A gente já falou até sobre isso aqui. E que é muito perigoso você estar dando tela o tempo todo, deixar a criança só na frente da tela, seja um celular, seja uma tela de televisão, seja um computador, seja o que for.
é muito prejudicial. Muito. Sim. É muito mesmo. O autismo, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Isso. Mas todos os transtornos de ansiedade, a literatura comprova cientificamente que as novas tecnologias, o tempo de permanência, né, das crianças e dos adolescentes usando as telas, eles vêm a potencializar o desenvolvimento de transtornos ansiosos. E como você bem falou, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ela traz uma tabela de recomendação do tempo aproximado de permanência estabelecido como saudável, digamos assim, para cada faixa etária da infância e da adolescência. Então é importante os pais, os cuidadores buscarem sempre as informações adequadas para estarem fazendo essa mediação com as suas crianças. Que bom que o programa, né, traz essa oportunidade também de levar, assim, as informações adequadas para o povo. Olha, deixa eu só chamar esse VT que tem um pouquinho a ver, né? O que eu vou falar agora, né,